Olá, detetives! Sejam muito bem-vindos de volta ao canal Mistérios Sem Solução. Eu sou seu anfitrião e hoje vamos desvendar um dos casos mais dramáticos de Sherlock Holmes. A Coroa de Beryllus. Preparem-se para uma história de joias roubadas, aparências enganosas e um sacrifício nobre que vai emocionar vocês. Peguem suas lupas e vamos começar. A história começa quando Alexander Holder, um dos banqueiros mais respeitados de Londres, chega ao apartamento de Sherlock Holmes na Baker Street, em estado de profundo desespero. Holder é sócio sênior da firma Holder & Stevenson, conhecida por sua integridade e discrição, sendo a escolha preferida da aristocracia para transações financeiras delicadas. No dia anterior, Holder havia recebido a visita de um cliente extremamente importante, cuja identidade não pode revelar, embora deixe claro tratar-se de uma das figuras mais proeminentes do reino. Este cliente necessitava urgentemente de um empréstimo de 50.000 libras esterlinas, uma fortuna astronômica para a época. Como garantia, o cliente ofereceu uma magnífica coroa de Beryllus, uma joia nacional de valor inestimável. A coroa era feita de ouro amarelo e cravejada com 39 berylos perfeitamente cortados, cada um do tamanho de uma avelã. Seu valor histórico e sentimental era incalculável, muito além do valor material já extraordinário das pedras. Holder, por excesso de cautela, decidiu não deixar a coroa nos cofres do banco, mas levá-la para sua residência em Streatham, acreditando que estaria mais segura sob sua vigilância pessoal. Na casa de Holder viviam seu filho Arthur, um jovem de 30 anos, conhecido por seus hábitos frívolos e dívidas de jogo, e sua sobrinha Mary, uma jovem doce e adorável, que cuidava da casa desde a morte da esposa de Holder. Mary havia ficado recentemente noiva de Sir George Burnwell, um aristocrata charmoso que frequentava a residência. Na noite em que trouxe a coroa para casa, Holder mostrou-a à família durante o jantar, enfatizando sua imensa importância. Sir George Burnwell estava presente e demonstrou grande interesse pela joia. Após o jantar, Holder trancou a coroa em sua escrivaninha e foi dormir, embora mal conseguisse descansar devido à preocupação. Por volta das 2 da madrugada, Holder foi despertado por um som estranho vindo de seu escritório. Ao chegar, encontrou uma cena devastadora. Seu próprio filho, Arthur, segurava a coroa com ambas as mãos e um pedaço inteiro havia sido arrancado. 3 berylos haviam desaparecido junto com o segmento de ouro que os sustentava. Arthur foi confrontado pelo pai, mas manteve um silêncio absoluto e obstinado. Ele se recusava a explicar suas ações ou revelar o paradeiro do pedaço faltante da coroa. Mary desceu ao ouvir os gritos e tentou interceder pelo primo, mas Arthur permaneceu mudo, aceitando todas as acusações sem se defender. Holder, devastado pela traição de seu filho e desesperado pela responsabilidade que assumira, chamou a polícia. Arthur foi preso, ainda mantendo seu silêncio inexplicável. Uma busca minuciosa da casa e dos jardins não revelou o paradeiro dos berylos perdidos. É neste momento de desespero absoluto que Holder procura Sherlock Holmes. Ele precisa recuperar as joias antes de devolver a coroa ao seu proprietário, ou sua reputação será destruída e ele pode enfrentar acusações criminais. Holmes aceita o caso e começa fazendo perguntas detalhadas sobre a noite fatídica. Um detalhe particular chama sua atenção. Sir George Burnwell havia jantado com a família e estava presente quando a coroa foi mostrada. Holmes insiste em visitar a residência para examinar pessoalmente a cena do crime. Ele inspeciona o escritório meticulosamente, depois pede para examinar o jardim. Ali, na neve que caíra durante a noite, Holmes descobre pegadas reveladoras. Há 2 conjuntos de pegadas, um levando da casa até a janela do escritório e outro sugerindo alguém que esperava na área.
Holmes também identifica pequenas gotas de sangue na neve e sinais de luta. Holder está confuso por esta atenção ao jardim, já que Arthur foi pego em flagrante dentro do escritório. Holmes, porém, mantém suas deduções em segredo por enquanto. Holmes conversa com Mary, que insiste na inocência de Arthur, apesar das evidências. Ela menciona que Sir George partiu por volta das 10 horas da noite anterior e não o viu desde então. Baseado em suas observações, Holmes e Watson embarcam em uma busca por Sir George Burnwell. Eles o localizam em sua residência elegante e Holmes adota uma estratégia audaciosa. Apresenta-se como um comprador interessado em berilos que Burnwell supostamente tem para vender. A reação de Burnwell confirma as suspeitas de Holmes. O aristocrata, acreditando ter encontrado um receptor disposto, admite possuir 3 berilos magníficos que está disposto a vender discretamente. Quando apresenta as joias, Holmes revela sua verdadeira identidade e recupera os berilos após uma breve luta. Holmes retorna à casa Holder com as joias recuperadas e revela a verdade surpreendente. Arthur Holder é inocente do roubo principal. O que realmente aconteceu foi isto. Sir George Burnwell, após ver a coroa durante o jantar, planejou roubá-la. Ele era um jogador profundamente endividado e precisava desesperadamente de dinheiro. Burnwell seduziu e manipulou Mary, convencendo-a a ajudá-lo no roubo através de promessas românticas e histórias sobre dívidas de honra. Na noite do crime, Mary desceu ao escritório, pegou a chave de seu tio e retirou a coroa. Ela então a passou pela janela para Burnwell, que esperava no jardim. Foi neste exato momento que Arthur, que estava acordado e viu luzes estranhas, desceu para investigar. Arthur chegou ao escritório quando Mary estava passando a coroa pela janela. Ele imediatamente compreendeu o que estava acontecendo. Sem hesitar, correu para a janela e tentou recuperar a coroa de Burnwell. Seguiu-se uma luta através da janela, durante a qual Arthur conseguiu arrancar parte da coroa das mãos de Burnwell. Mas o aristocrata fugiu com 3 berilos. Foi neste momento que Alexander Holder irrompeu no escritório e encontrou Arthur segurando a coroa danificada, interpretando erroneamente a cena. A parte mais comovente da história é que Arthur escolheu aceitar a culpa e permanecer em silêncio para proteger Mary. Ele sabia que, se revelasse a verdade, exporia sua prima como cúmplice no roubo, arruinando sua vida. Em um ato de sacrifício extraordinário, Arthur preferiu aceitar a culpa, deixar seu pai acreditar o pior sobre ele e até mesmo ser preso, do que trair sua prima. Mesmo quando foi acusado publicamente e viu a dor nos olhos de seu pai, Arthur manteve seu silêncio nobre. Ele estava disposto a sacrificar sua reputação, seu relacionamento com seu pai e potencialmente sua liberdade para proteger Mary. Esta revelação transforma completamente a percepção de Arthur. Longe de ser o vilão frívolo que todos acreditavam, ele havia demonstrado coragem, lealdade e altruísmo extraordinários no momento mais crucial. Quando confrontada com as evidências, Mary confessa sua participação, devastada pela culpa. Ela percebe como foi manipulada por Burnwell e o sacrifício que Arthur fez por ela. Holder, embora não deseje processá-la, não pode perdoá-la completamente. Mary deixa a casa e o relacionamento está irreparavelmente quebrado. Sir George Burnwell não é processado oficialmente para evitar escândalo, mas sua reputação é destruída quando a história se torna conhecida, forçando-o a exilar-se na Europa. A reconciliação entre Alexander Holder e Arthur é profundamente comovente. Quando Arthur é libertado, Holder o recebe com lágrimas de remorso, implorando perdão pelo julgamento injusto. Arthur, demonstrando novamente seu caráter nobre, perdoa seu pai imediatamente, sem guardar ressentimento. Holmes observa a Watson que este caso ilustra perfeitamente como as aparências podem ser enganosas.
Arthur, que parecia frívolo e irresponsável, demonstrou extraordinária nobreza de caráter. Mary, que parecia doce e confiável, foi capaz de traição. Burnwell, que parecia um cavalheiro refinado, era na verdade um criminoso manipulador. A coroa de Beryllus oferece várias lições importantes. Primeiro, ilustra o perigo de julgamentos precipitados, baseados apenas em aparências superficiais. Alexander Holder quase perdeu seu filho para sempre, porque não conseguiu ver além do que parecia óbvio. Segundo, demonstra o poder do amor e lealdade familiar. Arthur estava disposto a sacrificar tudo para proteger sua prima, um ato de abnegação raro e admirável. Terceiro, a história mostra como as pessoas podem ser manipuladas por aqueles em quem confiam. Mary foi explorada por Burnwell, servindo como advertência sobre os perigos de confiar cegamente em charme superficial. Finalmente, o caso reafirma a importância da investigação minuciosa. Onde outros viram apenas a explicação óbvia, Holmes percebeu inconsistências e investigou mais profundamente, descobrindo a verdade oculta sob as aparências enganosas. E assim, meus queridos detetives, chegamos ao fim deste caso absolutamente fascinante. A coroa de Beryllus nos mostra que nunca devemos julgar pelas aparências e que a verdadeira nobreza de caráter pode estar onde menos esperamos. O sacrifício de Arthur é um dos momentos mais tocantes de toda a obra de Sherlock Holmes. Se você gostou deste resumo, não se esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal Mistérios Sem Solução e ativar o sininho. E agora me conta, qual história você quer ver aqui no canal? Deixe sua sugestão nos comentários. Até a próxima investigação, detetives.